Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vascão, hein? Vasco e Bahia, o jogo mais importante do ano aí pro Vasco. O Vasco só tem uma opção, meu amigo, vencer. Vamos falar bastante desse jogo aí, a provável escalação do Vasco, onde que você vai poder assistir essa partida e tudo sobre esse jogo. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever aí no canal pra fortalecer demais, ativa aí o sininho pra você não perder nada, se inscreve aí pra gente chegar a 140 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos aqui do nosso canal, continuem sempre assistindo nossos vídeos, compartilha também nas suas redes sociais aí, traz mais torcedores vascaínos aqui pro nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco irá entrar em campo às 4 horas da tarde para enfrentar um adversário diretíssimo na luta contra o rebaixamento, né? O Bahia. Esse jogo terá transmissão da Rede Globo para 17 estados e também do Premier Clube para todo o Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir se o seu estado irá transmitir essa partida importantíssima do Vascão. O Vasco que tenta vencer aí, voltar a vencer dentro de São Januário para se livrar, afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. O Vasco que ocupa hoje a 14ª colocação, a 1 ponto da zona do rebaixamento, né? O Vasco tem 36 pontos. O primeiro time dentro da zona do rebaixamento é o Fortaleza com 35 pontos. Nenhum desses times que estão na luta pelo rebaixamento tem um jogo a menos, né? O Vasco que fez o seu jogo a menos contra o Palmeiras e também o Bahia que acabou vencendo o Corinthians, né? Era crucial uma vitória do Corinthians naquele jogo para o Vasco ficar pelo menos a 4 pontos da zona. Iria ajudar bastante aí o nosso time, mas infelizmente o Corinthians abriu as pernas e o Bahia ganhou deles, né? E a gente espera que hoje o Vasco faça o seu papel, o seu dever de casa. Só depende dele para se livrar da zona do rebaixamento. Como eu já falei, né? Tá na 14ª colocação, tem a perspectiva até mesmo de chegar à Sul-Americana, né? Torcendo bastante por alguns tropeços aí do Atlético Goianiense, que hoje é o time que está na 13ª colocação com 42 pontos, né? 6 pontos a mais que o Vasco. E o Vasco, se quiser chegar na competição internacional para a próxima temporada, tem que fazer valer o seu mando de campo e vencer os seus adversários dentro de São Januário. Hoje o Vasco deverá entrar em campo completo, hein, pessoal? A provável escalação do Vasco deverá ser Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan de volta aí ao time titular, ele que foi poupado no último jogo contra o Palmeiras, jogando aí o Ricardo Graça no seu lugar, que diga-se de passar, jogou muito bem, completando o sistema defensivo, lateral esquerdo Henrique mais uma vez titular, no meio campo Bruno Gomes, Leonardo Gil, Benítez aí como camisa 10 mais uma vez mantido no time titular, ele que poderia ter sido poupado na última rodada contra o Palmeiras para preparação para esse jogo importantíssimo contra o Bahia. O Luxemburgo não poupou o Benítez, ele fez aquela pintura, né, um gol de empate contra o Palmeiras, dando aí um pontinho pro Vasco, que hoje poderia estar a pior situação do Vasco no Brasileirão se não fosse aquele golaço do Benítez, né? E completando o time, Thales Magno mantido no time titular, Iago Pikachu também aí no time titular e a máquina de fazer gols, Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais às 4 horas da tarde. Vascão tem que vencer de todas as maneiras aí o Bahia, jogo importantíssimo pro clube, né, pro planejamento do Vasco para a próxima temporada, porque se perde para um adversário direto, a situação do Vasco vai ficar muito complicada no Campeonato Brasileiro, caso os outros times que estão lutando na zona do rebaixamento para não cair, vençam aí seus jogos. Tomara que isso não aconteça, que o Vasco seja o único que consiga vencer aí na rodada, pra gente conseguir dar um salto maior aí na tabela e ficar aí a 4 pontos de distância do primeiro time dentro da zona do rebaixamento. E o Vasco aposta bastante aí no Luxemburgo, né, para tentar tirar a gente dessa situação, né, tentar livrar o Vasco do rebaixamento, tanto que foi lá para Atibaia fazer aqueles treinamentos, né? O Vasco também aposta bastante aí na união do grupo, porque somente esses jogadores aí podem tirar o Vasco dessa situação, né? O Vasco não pode mais contratar jogador, o Vasco não pode mais inscrever nenhum tipo de jogador, né, pessoal? E infelizmente a gente tem que conseguir ir com esse elenco. Deu sorte demais de ter conseguido trazer novamente o Benítez pro time, né? Porque se não tivesse o Benítez, a nossa situação estaria muito mais complicada, porque ele ganhou jogos pro Vasco. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro ele destruiu, ajudando bastante aí o time no ataque, deu passe para gol, e no jogo contra o Palmeiras ele fez o gol de empate aí. O Vasco aí de 4 pontos poderia ter ganhado apenas um,
caso tivesse empatado lá com o Atlético Mineiro, né? Sem o Benítez, o Vasco talvez poderia até mesmo ter perdido dentro de casa aquele jogo e perdido para o Palmeiras. Mas, graças a Deus, ele está de volta e vai ajudar bastante aí. E o Germancano, né? Hoje ele tem que balançar a rede, pessoal. Hoje as nossas esperanças estão em cima do Cano. Ele balançando a rede, o Vasco com certeza vai sair vitorioso hoje. Meu palpite é 1 a 0 aí, Vascão com gol do Germancano. Não sou muito bom de palpite, mas a gente tem que falar aqui, né? A gente tem que falar, a gente tem um canal aqui, tem que falar pro torcedor qual é a minha opinião. E meu palpite é 1 a 0. Deixa aí nos comentários o que você acha desse jogo do Vasco de logo mais. Qual a sua opinião, qual o seu palpite. Se você faria alguma outra alteração nesse time do Vasco. Eu gostaria de ver o Gabriel Peck no time titular. Poderia ser no lugar do Thales ou do Iago Pikachu. Eu colocaria ele no lugar do Iago Pikachu e manteria o Thales no time titular, porque o Thales, mesmo em má fase, mesmo uma meba danada, eu colocaria ele de titular, porque ele consegue fazer jogadas que o Iago Pikachu não consegue fazer, né? Ele quebra um pouco a linha do adversário, tenta fazer um drible ou outro ali, ou às vezes na cagada faz até um golzinho, né? Como foi lá no jogo contra o Botafogo. E com certeza ele é muito mais importante, na minha opinião, pro time do que o Iago Pikachu. Mas o Luxemburgo confia muito no Iago Pikachu, né? Mantém ele no time titular desde o dia que ele assumiu o Vasco. O Iago Pikachu estava esquecido pelo técnico português Ricardo Sapinto. O torcedor vascaíno não estava gostando absolutamente nada do futebol apresentado pelo Iago Pikachu. O Luxemburgo apostou e apostou aí novamente no Iago Pikachu, jogador de confiança dele, com quem ele já trabalhou aí em 2019. Mas eu colocaria sim o Gabriel Peck, porque ele tá jogando bem, entrou bem no jogo contra o Red Bull Bragantino, fez gol, entrou bem no jogo contra o Palmeiras, quase fez um gol lá, o gol da vitória do Vasco. Mas infelizmente ele não conseguiu balançar a rede, mas tá jogando muita bola, né? E deixa nos comentários se você manteria essa escalação do Lucha. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. E lembrando que assim que acabar a partida vai ter pós-jogo aqui no nosso canal. Por isso que é importante você se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. E comenta aí qual o seu palpite pro jogo do Vascão de logo mais. É vencer ou vencer, pessoal. Não tem outra. Tem que vencer de todas as maneiras. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudação vascaína a todos e ótimo domingo a todos vocês. E vamos torcer bastante por uma vitória do nosso Vascão. Forte abraço, é nóis.